Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O dom de justiça, o dom de justiça é daqueles que buscam o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhes são acrescentadas. O dom de justiça não é compreendido por todos. O dom de justiça são aqueles que exercitam constantemente a palavra e aperfeiçoa a fé, a fim de alcançar o dom de justiça, para que a sua vontade, a do Senhor e Salvador Cristo Jesus, seja feita tanto no céu como na terra. O dom de justiça é para os adultos que estão num alimento sólido, aonde não há oscilação. A palavra diz que é necessário ter o discernimento, assim como muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Assim como a palavra diz, se até mesmo os escolhidos não tivessem discernimento, seriam enganados pelos falsos e enganadores, porque não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, assim como eles fariam sinais ilusórios até fogo cair do céu. Mas são sinais enganadores, ilusórios, aonde muitos ficam maravilhados, mas na verdade aqueles que têm discernimento os conhece, porque sondamos a intenção da mente e do coração. Para alcançar as armas das nossas milícias, que não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas, é necessário estar investindo o tempo para com o Senhor em vigilância, em oração. É necessário estar reivindicando a natureza divina e negando a natureza humana. É necessário consagrar a vida ao Senhor. É necessário perseverança e já não envolver naquilo que outrora estávamos envolvidos, assim como a palavra fazendo analogia, como um bom soldado em Cristo que não retrocede às atividades como civil, mas antes como um bom soldado, do qual aquele que nos recrutou para a boa obra, quando vier, irá requer, irá cobrar, assim a palavra nos diz, porque aqueles que muito lhe foi confiado, muito lhe será cobrado. Por isso ele é aquele que vai requer de nós uma prestação de conta, porque na verdade estamos perseverando em seu nome, assim como aqueles que são falsos e enganadores às obras meramente humanas, não prevalece, assim como, embora alguns dizem que há muitos anos, o Senhor permitiu na sua imparcialidade que por um tempo a palavra diz que eles até mesmo iriam vencer aqueles que estão segundo a verdade. Mas então findado o tempo, o ministério da iniquidade fechou a porta, e a porta que ele fecha ninguém abre. Assim como uma porta excelente da graça nos foi aberta, se levanta muitos inimigos, porque eles reuniram mestres de si mesmo, anunciando somente aquilo que lhes é próprio, porque eles são ambiciosos, gananciosos, enquanto a ambição daqueles que são justificados pelo justo é em prol de muitos.
eles na verdade fazem em prol de si. A palavra diz que são como lobos ferozes que arranca a lã do rebanho, come da sua carne, coloca um jugo pesado sobre aqueles que o seguem e não move um dedo para ajudá-los. São aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que eles. Aonde a palavra diz: maldito do homem que confia no homem. Melhor para aqueles que seguem na perseverança, segundo aquele que chamado filho do homem, mas não é um homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele é fiel e verdadeiro e nos sustém dia após dia, porque Ele é o nosso guarda, o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que tudo opera e executa. Assim como tudo coopera para o bem daqueles que o amam, Ele é ira e indignação com aqueles que enganam o povo. E dia após dia o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. Todos aqueles que seguem no ministério da iniquidade. A palavra diz que eles iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo, porque o Senhor iria permitir com que eles creem em suas mentiras e acumule as suas muitas iniquidades, para que receba o seu galardão, aonde os dias lhes são abreviados, aquilo que eles produziram de maledicência recebe da sua perversidade, e ainda quando lançados na sepultura, a sua alma está encarcerada com o nome escrito na terra, aonde serão lançados os vermes, o come o pó voltarão, e o seu verme será lançado no fogo, no lago de fogo. Falamos da segunda morte da alma, aonde serão lançados no lago de fogo, naquele qual depositar a confiança o rei de Sodoma, o mentiroso, o seu pai que é assassino desde o princípio. A palavra diz que iriam mandar matar o seu próximo, achando que estaria prestando um culto a Deus, ávidos pelo lucro, como Caim, assim como Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Muitas são as ciladas inevitáveis, são acometidos da sua própria lepra, assim a palavra diz, são leprosos, são guias de cego. Um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão na cova. Aqueles que rolam uma pedra para o seu oponente é atingido na volta pela própria pedra. Aquele que arma uma forca é enforcado na própria forca. Lembrai-vos de Amã com Mardoqueu. Por isso do Senhor não se permite escarnecer, porque Ele conhece a intenção do coração e galardoa segundo a conduta de cada um. Quer sejam boas, quer sejam más, eis que trago a vossa recompensa sem demora, assim nos diz o Senhor.